Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos. De antemão agradeço a vocês que se inscreveram no canal e também aos que vêm acompanhando meus vídeos. É uma honra tê-los aqui. Tenho fé que mais pessoas irão compreender o que venho divulgando sobre o Evangelho e também irão se inscrever e compartilhar meus vídeos. Tudo aqui é para a glória de Deus, não minha. Sou apenas um servo que está divulgando a revelação do Evangelho da Graça. Estou dividindo o pão verdadeiro com vocês. A palavra da verdade. A Bíblia sem engano. Hoje vamos abordar um assunto de extrema necessidade, pois o reino de Deus e as palavras descritas nos evangelhos têm sido alvo de enormes distorções e enganos que precisam ser revelados e derrubados. Mas antes quero que vocês mergulhem nesse estudo com o coração limpo e aberto a mudanças de paradigma, sem tomar conclusões precipitadas. Vem comigo, concentre-se nisso. Quando a luz da verdade entra em uma sala escura. Imagine agora que você está sentado num auditório silencioso. As luzes se apagam lentamente. O som ambiente desaparece. E, de repente, uma pergunta aparece diante de milhares de pessoas que assistem com você. O que você acredita? Realmente vem da Bíblia ou da tradição humana? Essa é a pergunta que nenhum sistema religioso quer que você faça. E é justamente essa pergunta que Jesus sempre provocou nos ouvintes. Toda vez que ele dizia, ouvistes o que foi dito, mas eu vos digo. Ele estava quebrando tradições, derrubando raciocínios humanos e expondo a verdade pura do Pai. E é isso que faremos neste documentário. Não estamos aqui para atacar pessoas, estamos aqui para examinar ideias e fazer isso com profundidade, com seriedade, com amor pela verdade. Porque a verdade não teme investigação. A verdade não precisa de proteção. A verdade não exige silêncio. A verdade convida ao exame. E como Paulo ordenou, examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Por isso, neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas antes de continuarmos, eu preciso te preparar para algo. O que você vai ver aqui não é superficial, não é raso, não são frases curtas, não são respostas rápidas. O que você vai ver aqui é um estudo exaustivo, digno de uma sala de aula, digno de um livro acadêmico, mas falado com clareza, emoção e autoridade, como um documentário investigativo que revela camadas de uma história que nunca foi contada ao público em geral. Vamos abrir a Bíblia como Jesus fazia, com coragem. Vamos olhar para cada doutrina adventista com honestidade como Paulo fazia, com rigor. Vamos examinar cada argumento como os bereanos faziam, com discernimento. E vamos fazer isso da forma mais profunda, mais respeitosa e mais clara possível. Porque o objetivo não é atacar pessoas. O objetivo é libertar consciências. O objetivo é mostrar o Cristo da nova aliança, não o Cristo preso ao Sinai. O objetivo é expor a suficiência absoluta de Jesus, não um sistema religioso amarrado à antiga aliança. E, acima de tudo, o objetivo é deixar absolutamente claro que Cristo é o fim da lei. Cristo é a realidade. Cristo é o descanso. Cristo é a verdade. Cristo é o centro. Cristo é tudo. Por que falar sobre isso? Porque milhares de pessoas estão presas em um sistema que lhes diz: você só está salvo enquanto obedecer à lei. O sábado é o selo de Deus. Um juízo investigativo começou em 1844. A alma não existe após a morte. Leis de Moisés ainda valem. Apocalipse é apenas simbólico. Somente um grupo especial será encontrado digno no final. E tudo isso colocado como se fosse a verdade final. Mas na palavra de Deus, encontramos a nova aliança, a obra completa de Cristo, a salvação perfeita pela graça, a consciência após a morte, o céu e o inferno como realidades, a liberdade cristã, o Espírito Santo como selo, o sábado como sombra, o fim da antiga aliança, a suficiência da cruz.
Você vai ver cada uma dessas coisas em detalhes. Não é sobre ataque, é sobre exame honesto. Muitas pessoas sinceras creem em doutrinas adventistas. Muitas amam a Deus. Muitas oram, estudam, buscam, querem agradar ao Senhor. Este vídeo não é contra elas. Este vídeo é por elas. Porque no dia que você confronta sua tradição com a Escritura, você cresce. E no dia que você descobre que Jesus é ainda maior do que sua denominação ensinou, você se liberta. Como Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Dentre os diversos assuntos, começaremos abordando um tema extremamente falado entre as lideranças adventistas, que é o sono da alma, pois é a base de sua teologia. A crença de que mortos estão inconscientes. Vamos desmontar isso biblicamente e totalmente. Prepare-se para esta jornada, pois o que você está prestes a ouvir não é comum. Não é um vídeo de 10 minutos, não é um debate superficial, não é um top 10. É um estudo para quem busca a verdade profundamente, porque quando a palavra é exposta com clareza, ela toca fundo. E você vai perceber algo muito importante. A teologia adventista não é destruída por opiniões. Ela é destruída pela própria Bíblia. E é isso que você vai ver em cada ponto desta narração. Portanto, meu irmão, prepare seu coração, abra sua mente e embarque comigo nessa jornada pela verdade, porque agora começamos a entrar no primeiro grande tema, o sono da alma, a base que sustenta toda a teologia adventista. Por que começar pelo sono da alma? Se você quer entender por que o adventismo ensina juízo investigativo, sábado como selo, condenação do domingo, obras como critério final, medo do julgamento, você precisa entender a base deles, que é a crença de que não existe consciência após a morte. Porque se não existe alma consciente, então, não existe seio de Abraão imediato. Não existe Hades imediato. Não existe tormento agora. Não existe consolo agora. Ninguém está com Cristo. Ninguém está separado de Deus. E se nada disso existe, então o adventismo abre uma lacuna que ele precisa preencher com um julgamento surpresa, em 1844, um prolongamento do Antigo Testamento, um sistema de avaliação final das obras, a obrigatoriedade do sábado como teste final. Tudo isso gira em torno do sono da alma. Se você derruba essa ideia, todas as doutrinas adventistas colapsam simultaneamente. O que o adventismo ensina sobre a alma? O ensino adventista é 1. O ser humano não tem alma imaterial. 2. A alma é apenas o sopro de vida mais corpo. 3. Quando alguém morre, deixa de existir completamente. 4. Os mortos não pensam, não lembram, não falam, não sentem, não veem. 5. Ninguém está no seio de Abraão agora. 6. Ninguém está no Hades agora. 7. Todos aguardam inconscientes até a ressurreição. Eles chamam isso de estado de inconsciência. Ao longo deste estudo, você verá que isso não é Bíblia, não são palavras de Jesus, não são palavras dos apóstolos, não é ensino da igreja primitiva, não é judaísmo do século I e contradiz dezenas de passagens claras. A primeira pergunta é: o que a Bíblia mostra quando uma pessoa morre? Vamos seguir a ordem natural das Escrituras. 1. Jesus. 2. Evangelhos. 3. Atos dos Apóstolos. 4. Epístolas. 5. Apocalipse. Cada camada reforça a anterior. Jesus, a revelação mais clara da vida após a morte. Antes de Paulo, antes de João, antes da Igreja. A maior autoridade que existe sobre o mundo espiritual é Jesus Cristo. E Jesus descreve o estado dos mortos com absoluta clareza. Comecemos pela passagem mais devastadora contra o sono da alma. Lucas 16, 19 e 31. O rico e o mendigo Lázaro. O teste de fogo da doutrina adventista. Você já ouviu a passagem inteira no capítulo anterior,
Mas agora vamos analisá-la com profundidade. Veja o que o próprio Jesus revela sobre a vida após a morte. Primeiro, existem anjos que levam o mendigo para o seio de Abraão, foi levado pelos anjos. Se a alma não existisse, como ela seria levada? Segundo, o rico está consciente, levantou os olhos. Terceiro, o rico reconhece, viu ao longe Abraão e Lázaro. Quarto, o rico sente dor. Estou atormentado nesta chama. Quinto, o rico fala, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Sexto, o rico tem memória, pois Abraão fala a ele, lembra-te de que recebeste teus bens? Logo concluímos que memória é impossível em apagão total. O rico raciocina, tenho 5 irmãos. Quem pensa, raciocina. O rico suplica, te imploro que mandes Lázaro. Portanto, não haveria súplica se ele não estivesse consciente. Nessa passagem bíblica vemos que o local é real. Há um grande abismo. O destino é imediato, não após ressurreição. Jesus descreve tudo isso antes da ressurreição final. O adventismo chama isso de parábola para fugir do texto, mas aqui vem a destruição do argumento adventista. Eles dizem, é só uma parábola, não é literal, para tentar escapar da doutrina de Jesus. Então agora vamos explicar de forma clara, profunda e definitiva. Parábola. Não é fantasia. Jesus não inventa doutrinas falsas em parábolas. Se fosse assim, então todas estas coisas seriam falsas. Céu e inferno, trigo e joio, juízo final, rede de peixes, recompensa eterna, talentos, vigilância final, 10 virgens, condenação, servo mau, colheita pelos anjos, alegria no céu, ovelha perdida. Negar Lucas 16 como realidade obriga você a negar todas as parábolas de Jesus. E isto é incoerência. Uma prova que ninguém pode refutar. Jesus nunca usou nomes reais em parábolas. Parábolas usam um homem, um semeador, 10 virgens, um pai, um pastor, um servo, um juiz. Mas aqui Jesus usa Abraão, personagem real, Lázaro, nome próprio, anjos, seres reais. Jesus nunca misturou fantasia com nomes reais. Isso seria teologicamente irresponsável. E, mesmo se fosse parábola, o ensino é verdadeiro. Por exemplo, parábola das 10 virgens, o noivo voltará. Parábola do trigo e joio, haverá separação final. Parábola dos talentos, haverá prestação de contas. Se Jesus ensina em uma parábola que mortos têm consciência, tormento e consolo são reais, destino é imediato, esse é o ensino real. Portanto, nunca uma parábola ensinou teologia falsa. A famosa tentativa adventista, mas Eclesiastes diz que os mortos nada sabem. Agora derrubamos a principal prova adventista. Eles sempre citam, os mortos nada sabem. Eclesiastes 9:5. Mas no real contexto vemos que Salomão está descrevendo a vida debaixo do sol, experiência humana, perspectiva terrena, não revelação espiritual, não teologia do além. O próprio livro de Eclesiastes declara muitas frases não doutrinárias como melhor é não nascer, o homem e o animal são iguais. A injustiça reina na terra. Tudo é vaidade. Você não pode construir teologia do além baseado em pessimismo filosófico. Jesus é quem revela o mundo espiritual, não Salomão deprimido. Jesus revela a vida imediata após a morte em outros momentos, o ladrão na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Ele não diz, dormirás até a ressurreição. Te encontrarei daqui 2000 anos. Voltaremos a existir no último dia. Mas diz, hoje comigo estarás no paraíso. Isso destrói completamente o sono da alma. Moisés e Elias aparecem vivos e conscientes. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Mateus 17:3. Pergunta simples. Como alguém inconsciente aparece conversando com Cristo? Se o adventismo estivesse certo,
Moisés deveria estar apagado até o último dia, mas ele aparece, vivo, consciente, falante, glorioso. Deus não é Deus de mortos. Jesus diz: Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Mateus 22:32. Se Abraão, Isaque e Jacó estão apagados, Deus seria Deus de cadáveres, pó e inexistência. Mas Jesus afirma o oposto: eles vivem. Paulo confirma consciência após a morte. Paulo repete o mesmo ensino claro: estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5:8. Ele não diz, preferindo deixar o corpo e dormir, preferindo deixar o corpo e apagar, preferindo deixar o corpo e esperar inconsciente, mas diz, habitar com o Senhor. Se Paulo acreditasse no sono da alma, teria dito: preferimos estar vivos, porque mortos não sentimos nada. Mas ele diz: é melhor morrer e estar com Cristo. Filipenses 1:23. Como pode ser melhor apagar? Apocalipse mostra almas conscientes. Mesmo em linguagem simbólica, Apocalipse confirma: vi as almas dos que foram mortos, e clamavam. Apocalipse 6:9-10. Se almas clamam, elas veem, falam, sentem, percebem, esperam. Não existe alma inconsciente clamando. Testemunho histórico. Ninguém nos primeiros 18 séculos acreditou no sono da alma. Antes de Ellen White, antes do Adventismo, antes de Miller, antes de 1844, nenhum concílio, nenhum pai da igreja, nenhum apóstolo, nenhum manuscrito, nenhuma tradição cristã ensinou o sono da alma. A doutrina é moderna, recente e isolada. Os pais da igreja, todos, ensinavam alma consciente, céu e inferno imediato, juízo final no último dia, presença com Cristo após a morte. O Adventismo inventa uma doutrina nova em 1800 anos de cristianismo. Por que o Adventismo precisa do sono da alma? Porque se a alma é consciente, já existe céu, já existe inferno, já existe julgamento, Cristo já está reinando, já existe destino imediato. Não há necessidade de juízo investigativo. 1844, sábado como selo, marca da besta dominical. O castelo doutrinário adventista cai inteiro. Por isso, o sono da alma é fundamental para eles. Resumo doutrinário destruído. O ensino de Jesus, Paulo, João e toda a Escritura é: a alma continua viva. O justo vai estar com Cristo. O ímpio vai ao Hades. A consciência, memória, sensações e identidade. O destino é imediato. A ressurreição não é o início da existência, mas a transformação do corpo. Portanto, o Adventismo não tem base bíblica, não tem base histórica, não tem base teológica, e contradiz o próprio Cristo. Parábolas, símbolos e realidade espiritual, descaracterizando o argumento adventista de que é só uma história. A estratégia adventista: negar para escapar. Quando a doutrina do sono da alma entra em confronto com as palavras de Jesus, em Lucas 16, o adventismo fica diante de um abismo teológico. Se admitirem que Lucas 16 revela consciência após a morte, o sono da alma cai, o juízo investigativo cai, 1844 cai, a negação do céu imediato cai, a negação do inferno imediato cai, e todo o sistema colapsa. Então eles fazem algo. Tentam reinterpretar Jesus para salvar a doutrina, e a saída é sempre. Lucas 16 é uma parábola, e parábolas são apenas histórias inventadas. Mas essa é a maior distorção hermenêutica já feita na teologia adventista. E agora vamos destruí-la totalmente. O que é uma parábola de verdade? Não podemos estudar Lucas 16 sem perguntar: o que é uma parábola nas palavras de Jesus? Parábola não é ficção. Parábola não é fantasia. Parábola não é alegoria solta. Parábola não é mito. Parábola não é conto moral. Uma parábola é uma história ilustrativa, construída com elementos reais,
destinada a representar verdades espirituais reais, com conteúdo teológico verdadeiro. Parábolas servem para esclarecer e iluminar realidades espirituais, e não para distorcê-las. Jesus não usa fantasia para falar da verdade. Ele usa imagens reais para revelar a verdade. Por exemplo, semente representa o coração humano, pai e filhos representa o arrependimento, noivo representa Cristo, colheita representa o juízo final, joio e trigo representam salvos e perdidos. Pescador representa evangelismo. Em nenhuma parábola Jesus usa elementos inexistentes. Prova. 1. Nenhuma parábola inventa uma doutrina falsa. Não existe na Escritura uma só parábola que descreva comportamento irreal, seres inexistentes, locais inexistentes, realidades teológicas que não existem. Parábolas são ilustrativas, por vezes simbólicas, porém reais em essência. Por exemplo, a parábola das 10 virgens ensina uma verdade real. Jesus voltará e haverá separação entre prudentes e imprudentes. A parábola dos talentos ensina uma verdade real. Deus cobrará responsabilidade e fidelidade. A parábola do trigo e do joio ensina uma verdade real. No fim do mundo, os anjos farão separação definitiva. Se o adventismo está certo, então, o juízo final não existe, os anjos não existem, o reino não existe, a volta de Cristo não existe. Mas isso não pode ser. Jesus não ensinou mentiras para ilustrar verdades. Prova 2. Jesus nunca usa nomes próprios em parábolas. Em todas as parábolas de Cristo, ele usa um homem, um semeador, um rei, um pastor, um pai, 10 virgens, um mordomo. Nenhuma parábola contém nome próprio, genealogia, personagem histórico real, patriarca bíblico, figura espiritual identificada. Mas em Lucas 16, Jesus usa Lázaro, nome próprio. Abraão, patriarca real, anjos, seres espirituais reais. É teologicamente impossível Jesus misturar ficção com figuras históricas para ensinar sobre o reino de Deus. Isso seria confusão deliberada, o que contradiz totalmente o caráter de Cristo. Prova 3. Lucas 16. Descreve o mundo espiritual, algo que parábolas não fazem. Nenhuma parábola descreve o mundo espiritual de forma detalhada. Nenhuma. Mas Lucas 16 descreve anjos, seio de Abraão, Hades, tormento, consolo, abismo, consciência pós-morte, diálogo entre mortos. Pergunta simples e destrutiva. Por que Jesus, que nunca descreveu o mundo invisível com detalhes em parábolas, faria isso somente aqui? Resposta. Porque Lucas 16 não é uma parábola. É uma revelação espiritual através de linguagem narrativa. Prova 4. O contexto não chama Lucas 16 de parábola. O texto não diz, Jesus lhes contou outra parábola, propôs-lhes esta parábola. Esse tipo de introdução aparece em Lucas 15, propôs-lhes esta parábola. Mateus 13, falou-lhes muitas coisas por parábolas. Lucas 18, disse-lhes Jesus uma parábola. Mas Lucas 16 começa com havia um homem rico. Da mesma forma que havia um juiz injusto, havia uma viúva insistente. E nenhum desses textos é chamado de parábola pelo narrador. Ou seja, Lucas 16 é uma narrativa dramática, não uma parábola formal. Prova 5. Jesus usa imagens do cotidiano em parábolas, mas Lucas 16 não é cotidiano. Parábolas usam elementos comuns: trigo, moeda, casa, pai, terra, sementes, lâmpadas. São coisas que qualquer camponês do século I entendia, mas em Lucas 16, Hades, anjos levando almas, conversa entre mortos, tormento pós-morte, seio de Abraão, abismo intransponível. Nenhum camponês viveu nada disso. Essas são realidades espirituais não cotidianas. E as parábolas nunca descrevem coisas que ninguém conhece na vida real. Prova 6. Se for fantasia,
Então Jesus ensinou heresia. Se o adventismo estiver certo, Jesus ensinou que mortos conversam, mortos enxergam, mortos lembram, mortos sentem, anjos carregam almas, há tormento após a morte, há consolo após a morte. Mas era tudo fantasia. Então Jesus ensinou teologia falsa, geografia espiritual falsa, antropologia falsa, escatologia falsa. Isso é impossível. Jesus é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Apocalipse 3:14. Ele não ensina ficção teológica. Prova 7. A interpretação adventista é seletiva e interesseira. Pergunta: por que só Lucas 16 é tratado como fantasia? Por que não dizem o mesmo de ovelha perdida, semeador, talentos, virgens, credor incompassivo, mordomo infiel, trigo e joio? Por que só esta não serve? Simples. Porque é a única que destrói a doutrina deles. Se Lucas 16 revela consciência após a morte, a casa doutrinária adventista cai. Prova 8. A tradição judaica do século I confirma Lucas 16. No judaísmo do tempo de Jesus, existia crença em tormento após a morte, crença em paraíso imediato, crença em seio de Abraão, crença em anjos levando as almas, crença em memória e consciência após a morte. O adventismo inventou uma doutrina moderna. Jesus falava dentro do contexto judaico, não adventista. E nenhum judeu do século I chamaria Lucas 16 de fantasia. Prova 9. Os apóstolos interpretaram parábolas como realidade, não ficção. Quando Jesus explicou trigo e joio, realidade do juízo, pescador, realidade do reino, credor incompassivo, realidade do perdão, talentos, realidade da mordomia. Os discípulos entenderam como real. Nunca disseram, Jesus estava apenas fantasiando. O adventismo faz isso porque está desesperado. Prova 10. Se parábolas são fantasia, então todo o evangelho é fantasia. Se o adventismo dissesse a verdade, então o juízo é fantasia, o reino é fantasia, a volta de Cristo é fantasia, o perdão é fantasia, o arrependimento é fantasia. Porque todas essas coisas aparecem em parábolas. Isso transforma Jesus num contador de histórias irreais e não no mestre da verdade. Conclusão. Temos uma verdade clara. Jesus não ensinava fantasia. Ele ensinava a realidade espiritual através de imagens. E isso torna o argumento adventista totalmente insustentável. Lucas 16 não é parábola. Mesmo se fosse, ainda ensinaria verdades reais. Mortos estão conscientes, segundo o próprio Cristo. Portanto, a tentativa adventista de escapar de Lucas 16 é inútil. O sono da alma é impossível biblicamente. A negação da alma consciente contradiz Jesus. A hermenêutica adventista falha no fundamento. Nenhuma parábola é fantasia. E assim, o sistema inteiro já começa a ruir. Tema 2. Apocalipse. Simbólico, sim, mas real. A desmontagem completa da leitura adventista que transforma a revelação em alegoria. Por que tratar de Apocalipse agora? Até aqui já derrubamos as bases antropológicas do adventismo, sono da alma. O modo como eles tentam se esquivar de Lucas 16 é só parábola. E a tentativa desesperada de negar verdades espirituais explícitas. Agora entramos em um terreno ainda mais profundo, a leitura de Apocalipse. Se há um livro que o adventismo usa como arma para construir doutrinas únicas, esse livro é Apocalipse. Mas, ironicamente, é também o livro que eles mais distorcem. O adventismo espera que você tenha medo desse livro, não o entenda, aceite interpretações prontas e nunca questione a coerência delas. Pois hoje, neste capítulo, vamos expor o que Apocalipse realmente é, para que foi escrito, como deve ser interpretado e por que a leitura adventista falha em suas bases. O princípio fundamental. Apocalipse é simbólico, mas não é fantasia.
Esta é a primeira chave hermenêutica que destrói a interpretação adventista. Os adventistas afirmam algo aparentemente inofensivo. Apocalipse é simbólico. E nisso, eles estão certos. Mas imediatamente acrescentam. Logo, não descreve realidades literais. E aqui está o erro fatal. Simbolismo bíblico não substitui realidade. Ele a revela, exemplos óbvios. A porta estreita é simbólica, mas a salvação é real. O cálice da ira é simbólico, mas o juízo é real. A armadura de Deus é simbólica, mas a batalha é real. O templo espiritual é simbólico, mas a igreja é real. O simbólico e o real na Bíblia não se anulam, eles se complementam. O adventismo, por outro lado, trata símbolos como se fossem desculpas para negar realidade. Quando se diz que o dragão é simbólico, eles dizem que o conflito é alegórico. Os selos são simbólicos, eles dizem que não descrevem eventos reais. As taças são simbólicas, eles dizem que não há juízos literais. A besta é simbólica, eles dizem que tudo vira metáfora. O lago de fogo é simbólico, eles dizem que inferno não existe. Esta é a estratégia. Se é símbolo, não é real. Mas isso não existe em nenhuma hermenêutica bíblica séria. É uma leitura que nasceu com a necessidade de proteger as doutrinas adventistas de confrontos diretos com a revelação bíblica. O gênero apocalíptico, revelação não fantasia. O adventismo trata Apocalipse como se fosse alegoria, parábola simbólica, metáfora moral, linguagem figurada desconectada da realidade. Mas o gênero apocalíptico, que é o gênero literário do livro, é o oposto disso. O gênero apocalíptico faz o que seu nome diz. Apocalipsis. Revelação, desvelar, tirar o véu. Apocalipse 1:1. Ou seja, mostrar o que estava oculto, revelar o que é real, abrir o mundo invisível para os olhos humanos, expor o conflito entre céu e inferno, apresentar eventos espirituais verdadeiros. Apocalipse não cria histórias. Apocalipse não inventa imagens. Apocalipse não é mitologia cristã. Apocalipse não é uma fantasia sagrada. Apocalipse é uma cortina sendo puxada para mostrar o mundo espiritual real. A mensagem central é: venha e veja. O efeito adventista. Se tudo é simbólico, então nada é real. Este é o erro hermenêutico mais grave. Quando o adventista diz, isso é simbólico, ele está dizendo, logo, não tem existência literal. Se uma besta é simbólica, viram o sistema religioso deles. Se um dragão é simbólico, vira Satanás apenas em sentido espiritual. Se o lago de fogo é simbólico, eliminam a ideia de inferno. Se tormento é simbólico, descartam a doutrina. Se as almas clamando são simbólicas, descartam alma consciente. Eles usam simbólico como sinônimo de não existe, mas isso contradiz todo o uso bíblico do simbolismo. A Bíblia é cheia de símbolos que representam realidades verdadeiras. Cordeiro, Cristo, leão, realeza, perfume, oração, óleo, unção do Espírito, luz, santidade, trevas, pecado, pão, corpo de Cristo, vinho, sangue de Cristo, serpente, Satanás. Nada disso é fantasia. Nenhum símbolo nega a realidade que representa. A autora do Adventismo erra aqui também. Ellen White transforma símbolos em ficção. Ellen White, ao comentar Apocalipse, comete dois erros. 1. Trata os símbolos como se fossem imagens teatrais, sem referencial real. 2. Interpreta símbolos segundo visões pessoais, não segundo o texto. Ela transformou selos, trombetas, taças, besta, dragão, tormento, lago de fogo em alegorias interpretativas e não em revelações espirituais. O resultado é o método adventista. Simbolismo, alegoria, sombra de algo moral, sombra moral, doutrina inventada. Ou seja, primeiro anulam a literalidade, depois substituem pelo sistema adventista.
Jesus disse que as visões são reais. Em Apocalipse 1, João vê Cristo glorificado, com olhos de fogo, rosto como sol, voz como muitas águas, chaves da morte e do inferno em suas mãos. O Adventismo diz, isso é simbólico. Mas João, inspirado pelo Espírito, diz, quando o vi, caí como morto. Apocalipse 1,17. Pergunta, João cairia como morto diante de uma alegoria moral? É claro que não. O simbolismo não remove a literalidade da existência do que ele aponta. O Cristo glorificado existe. Os olhos de fogo existem. A voz que ressoa existe. O trono existe. O céu existe. Os anjos existem. O inferno existe. O lago de fogo existe. Símbolo é diferente de fantasia. Símbolo é igual à realidade intensificada. Jesus envia anjos, não figuras de linguagem. Em Apocalipse 1:1 está escrito: Jesus enviou o seu anjo para mostrar a João. Se corpos espirituais não existissem, como adventistas afirmam, quem são esses anjos? Quem fala com João? Quem toca as trombetas? Quem derrama as taças? Quem combate o dragão? Quem atinge a Babilônia? Quem abre o abismo? Quem anuncia juízo? São alegorias ou seres reais? A resposta bíblica é clara. São seres espirituais reais. E a linguagem simbólica descreve ações literais deles. Assim como o cordeiro é símbolo, mas Cristo é real. A espada é símbolo, mas o juízo é real. O cálice é símbolo, mas a ira de Deus é real. A distorção adventista. Se anjo é símbolo, então céu também é. O adventismo tenta espiritualizar tudo para adaptar Apocalipse a 1844, juízo investigativo, sábado como selo, domingo como marca da besta, papado como único vilão, Ellen White como profetisa confirmada. Mas observe, se anjos são alegorias, então céu é alegoria. Se céu é alegoria, então trono é alegoria. Se trono é alegoria, então Cristo reinando é alegoria. Se Cristo reinando é alegoria, então seu juízo é alegoria. Se juízo é alegoria, então a segunda vinda é alegoria. Percebe o abismo? A leitura simbólica absoluta do adventismo destrói o cristianismo inteiro. Só não percebem porque selecionam o que querem tornar alegoria e o que querem tornar literal. Como os apostólicos leram Apocalipse? A igreja primitiva reconheceu Apocalipse como visão espiritual real. Sustentou que anjos são reais. Entendeu dragão como Satanás real. Entendeu tormento como real. Entendeu besta como sistema real. Entendeu céu e inferno como realidades. Pedro foi tirado da prisão por um anjo. Portanto, não é alegoria. Em Atos 12, versículos do 6 ao 11, a Bíblia relata que um anjo real entrou na prisão, tocou em Pedro, abriu portas de ferro e o tirou fisicamente de lá. Nada é alegórico ali. É uma ação espiritual literal ocorrendo no mundo físico. Atos 12, 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e tocando a Pedro, despertou-o, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Atos 12, de 10. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram à porta de ferro, a qual se lhes abriu por si mesma. Atos 12, 11. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Portanto, Pedro confirma que foi um anjo literal. A cadeia a abriu. O toque do anjo soltou as algemas. Nada simbólico, nada figurado. Logo, se o anjo que libertou Pedro foi real, então os anjos que levam Lázaro também são reais. Se não é alegoria em Atos, não pode ser alegoria em Lucas. Além disso, nenhum cristão do século I ao XVIII disse: Apocalipse é fantasia, ou anjos são alegoria. Claramente se vê que a leitura adventista é um fenômeno moderno, criado no século XIX, para criar uma doutrina que somente eles acreditam: o dragão, as bestas e o lago de fogo.
Porque símbolos apontam para realidades espirituais literais. O erro fundamental adventista: se é símbolo, não existe. O adventismo funciona com uma lógica defeituosa, ou seja, se o texto usa imagens, então é alegórico. E se é alegórico, então não descreve nada literal. Mas essa lógica não existe na Bíblia. A Bíblia usa símbolos, figuras de linguagem, metáforas, visões, sonhos, para revelar realidades espirituais literais, não para negá-las. Cristo é o Cordeiro, mas Cristo é real. O diabo é o leão que ruge, mas ele é real. O reino é representado como um tesouro, mas o reino é real. O Espírito Santo é representado como pomba, mas ele é real. O adventismo tenta aplicar ao Apocalipse um princípio que nunca existiu em nenhum outro livro da Bíblia. Símbolo igual à inexistência. Isso é hermenêutica adulterada. O dragão, um símbolo de quem é literalmente real. Apocalipse 12:9. O grande dragão é a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás. Observe com calma. Dragão é igual a símbolo. Antiga serpente é igual a símbolo. Diabo e Satanás é literal. O texto não diz que dragão é Satanás. O texto diz que o dragão representa Satanás. Isso destrói a interpretação adventista. Eles tentam dizer: dragão é apenas uma figura, não descreve realidade literal. Mas a própria Bíblia diz: o dragão é símbolo, Satanás é literal. O símbolo comunica a literalidade com mais intensidade. O que o símbolo faz? Amplifica, intensifica, revela, expõe a natureza daquele ser real. Um símbolo nunca anula a realidade que representa. Ele a intensifica. As bestas, símbolos de sistemas e poderes literais. Apocalipse apresenta 3 bestas principais. A besta que sobe do mar, Apocalipse 13, a besta que sobe da terra, Apocalipse 13, e a imagem da besta, Apocalipse 13. O adventismo lê assim: besta é igual a símbolo, correto. Portanto, não descreve eventos ou entidades reais, mas isto é falso. Pergunta: se o símbolo não representa algo literal, por que Jesus o usaria? Portanto, símbolo existe para apontar para uma realidade concreta, assim como a cruz aponta para a morte real, o vinho aponta para sangue real, o leão aponta para a majestade real, o dragão aponta para o mal real. As bestas simbolizam poderes reais, históricos e espirituais. Elas não são alegorias inventadas. São descrições simbólicas de forças reais, assim como Daniel viu: o carneiro e o bode, o urso, o leopardo, o chifre pequeno. Nenhum judeu, cristão primitivo ou exegeta responsável diz que, se é símbolo, não existe. Esse erro só aparece no adventismo moderno. O lago de fogo. Por que o símbolo confirma a existência do juízo? Aqui toca-se no ponto mais sensível para o adventismo. Eles negam inferno consciente, tormento consciente, punição eterna e imediata, almas clamando. E para sustentar essas negações, dizem: lago de fogo é simbólico. Correto, é simbólico. Errado. Portanto, o inferno não existe. Observe o que João escreve. Apocalipse 20:10. E serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Apocalipse 14:10, 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Tormento não é símbolo, é realidade. O lago de fogo é a imagem simbólica que aponta para uma realidade literal, a separação consciente e eterna de Deus, a condenação real dos inimigos de Deus, a justiça definitiva sobre o mal. O fogo é simbólico, mas o tormento é literal. O símbolo descreve a essência, não a materialidade. Quando o texto diz fogo, não necessariamente significa fogo físico. Mas quando diz tormento eterno, isso é literal. É assim que símbolos funcionam na Bíblia. Copo de ira não é um copo literal, mas a ira é real. Fornalha acesa
não é uma fornalha literal, mas o juízo é real. Lago de fogo não precisa ser fogo físico, mas a condenação é real. O símbolo aponta para uma realidade inegável. E o argumento adventista de fumaça subindo para sempre ser apenas influência poética. Adventistas dizem, não é literal, é só linguagem dramática. Mas isso é ignorar que a linguagem poética na Bíblia sempre aponta para realidades verdadeiras. Exemplos. Deus é rocha, metáfora, mas Deus é real. Deus é fogo consumidor, figura, mas o julgamento é real. O Senhor é meu pastor, imagem, mas o cuidado é real. A ira de Deus é vinho, símbolo, mas a ira é real. Fumaça para sempre, imagem, mas o tormento é real. O adventismo não entende o propósito dos símbolos bíblicos. Eles não anulam verdades, intensificam-nas. Como os apóstolos interpretaram o inferno? Pedro, o apóstolo que viu a transfiguração, disse, 2 Pedro 2,4, Deus não poupou anjos, mas os entregou ao tormento, reservando-os em cadeias. Aqui vemos, tormento, consciência, punição real. Judas confirma, Judas 1, 6, 7. Eles sofrem a pena do fogo eterno. O adventismo diz, é só simbólico. Mas Judas compara isso à destruição de Sodoma, que foi literal. Tormento é literal. Castigo é literal. O fim dos ímpios é literal. Se fogo é metáfora, ok. Mas sofrimento consciente não é metáfora. Jesus usou linguagem simbólica para o inferno, mas para intensificar a realidade. Jesus falou, Marcos 9:48, onde o fogo nunca se apaga. Mateus 25:41. Fogo eterno preparado para o diabo. Mateus 25:46. Irão estes para o castigo eterno. Sim, é simbólico, mas descreve eternidade real, castigo real, separação real, punição real, existência real. O símbolo não cria ficção. O símbolo traduz a intensidade da realidade. Paz seja convosco. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tendes aqui algo que comer? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O método adventista colapsa aqui. O método deles é: o símbolo é simbólico, então não existe literalmente. Então posso reinterpretar tudo. Então posso negar inferno, tormento, consciência. Então posso ignorar juízo imediato. Então posso construir minha própria teologia. Mas, se aplicarem isso consistentemente, teremos Cordeiro, símbolo. Cristo não existe. Dragão, símbolo. Satanás não existe. Trono,
Símbolo: Deus não reina? Cidade Santa. Símbolo: não há céu novo? Livro da vida. Símbolo: não há julgamento? O adventismo seleciona o que será literal e o que será simbólico, com base no que sustenta seu sistema. É hermenêutica seletiva. O historicismo adventista, 1844, e o juízo investigativo, a maior manipulação simbólica do livro de Apocalipse. A pergunta fundamental: por que o adventismo precisa que Apocalipse seja simbólico? Porque sem isso, todo o edifício teológico da denominação cai. Vamos ser diretos. O adventismo precisa que Apocalipse seja fluido, simbólico e maleável para 1. Encaixar o ano 1844 na Bíblia. 2. Inventar o juízo investigativo. 3. Transformar o papado na besta principal. 4. Transformar a guarda do domingo na marca da besta. 5. Transformar a guarda do sábado no selo de Deus. 6. Fazer do adventismo o remanescente final. Nenhuma dessas ideias aparece na Bíblia. Nenhuma. Então eles precisam dobrar Apocalipse para dentro do próprio sistema doutrinário e fazem isso usando uma chave interpretativa: o historicismo adventista, que nunca foi usado pelos apóstolos. O que é o historicismo adventista? É a ideia de que cada selo, cada trombeta, cada taça, cada besta, cada número, cada imagem corresponde a uma época da história humana de forma cronológica, ou seja, uma linha do tempo secreta escondida no Apocalipse. É assim que eles tentam descobrir a Idade Média, a Reforma Protestante, as Cruzadas, o Papado, a América, a Revolução Francesa, até chegar finalmente em 1844. Mas isso não está na Bíblia. Não está no texto. Não está no contexto. Não está na intenção do autor. Não está na cultura judaica. Não está na tradição cristã antiga. Isso é um sistema criado no século XIX. O livro mais simbólico da Bíblia foi transformado em uma tabela, um cronograma humano, uma régua histórica, uma sequência de datas, uma profecia moldada para caber em uma denominação. Porque ninguém, antes do século XIX, usou o historicismo? Por quê? 1. Não é assim que o gênero apocalíptico funciona. 2. Não é assim que judeus interpretavam visões. 3. Não é assim que a igreja primitiva leu Apocalipse 4. Não existe ordem cronológica em Apocalipse. Apocalipse é um livro circular, de ciclos repetidos. Ciclos de juízo, ciclos de contrastes, ciclos de visões, ciclos de batalha espiritual. Ele não foi escrito para ser uma linha reta. Nem sequer é narrado em tempo linear. É como observar um diamante por múltiplos ângulos. A mesma realidade, sob perspectivas diferentes. O historicismo comete o erro grave de transformar Apocalipse em um calendário. Isso é hermenêutica artificial. Não existe um só documento histórico da igreja anterior ao adventismo que trate Apocalipse como um gráfico linear, uma linha do tempo, um mapa cronológico da história da Europa. Isso é invenção moderna. Irmãos, vamos continuar em outra oportunidade, pois o assunto não para por aqui. Abordaremos a base do historicismo adventista e muito mais. Se essa palavra te fez compreender melhor o Evangelho, considere apoiar o canal. Isso ajuda a mensagem de Cristo a alcançar mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir também. Deixa teu like e se inscreve. Isso me ajuda a alcançar mais vidas. Breve voltarei com a parte 2 deste estudo. Forte abraço!